Oi gente, tudo bem? Que legal poder falar com vocês de novo. Aqui é mais uma vez o irmão Rafael Joseph, missionário da Provida, que se congrega na Igreja Bíblica Espaço Emanuel. Hoje eu quero falar com vocês sobre a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 11, onde está Jesus com os seus discípulos, tratando sobre um assunto chamado oração. Sim, com esse texto eu quero ensinar para vocês 3 verdades que Deus tem me ensinado e tem me abençoado muito na palavra, e quero transmitir essas verdades também para vocês. Vamos à leitura do texto? Lucas capítulo 11, diz assim: Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo ele terminado de orar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Jesus então lhe disse: Quando vocês orarem, digam assim: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também temos perdoados a todos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que vocês tenham um amigo, e que este recorra até ele meia-noite, dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver deitado em sua casa dentro, responda: Não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por causa da amizade, mas dará por causa da importunação. Ele se levantará e dará tudo o que o outro pediu e precisa. Por isso vos digo, peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. E qual é o pai entre vocês? Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar de um peixe lhe dará uma cobra? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se pedir pão, lhe dará uma pedra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela é a verdade. Eu peço, ó Pai, que Tu abençoe a Tua palavra em nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, nos dê um coração sábio para ouvir, para entender. Faz a gente compreender, Senhor. Dá-nos um entendimento transformador. Dá-nos um entendimento, ó Pai eterno, que nos leva a uma mudança de vida. Um entendimento que produz, ó Pai, transformação de dentro para fora. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos vendo aqui no texto, nós temos aqui alguns personagens que aparecem. Bom, estamos vendo Jesus aqui no texto com os seus discípulos. Este aqui é um daqueles momentos que Jesus não está com a multidão toda. É um daqueles momentos que ele está apenas reunido com os seus discípulos. É um momento exclusivo do Mestre com os seus discípulos. Então, quando tem esses momentos na Bíblia, que está Jesus e os seus discípulos, é um ensino que Jesus quer ensinar exclusivo para os seus discípulos e não para a multidão toda no geral. Jesus tem discursos e ensinos para a multidão no geral e tem discursos e ensinos que são apenas para os seus discípulos. E aqui é um discurso e ensino para os seus discípulos. E aqui tem uma situação importante, olha. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Vejam que interessante. Jesus está orando. Jesus tinha necessidade de orar. Jesus tinha necessidade de falar com Deus. A oração era algo tão importante para Jesus que nós vemos ele em alguns textos se retirando da multidão para ficar sozinho com Deus. Jesus era um homem muito ocupado. Era ocupado de manhã, ocupado à tarde, ocupado até à noite. Pela manhã as pessoas o procuravam para que ele orasse por elas. À tarde elas procuravam ele, alguns até para debate, para debaterem assuntos teológicos,
assuntos como divórcio, casamento, como faziam os fariseus, saduceus e outros. À noite, teve vezes que ele foi incomodado até à noite por um certo fariseu chamado Nicodemos. Lá em João capítulo 3 fala que à noite foi atrás dele. Então, como um homem tão ocupado pode dedicar tempo para orar? Sabe, gente, é que na verdade a ocupação do dia a dia não é desculpa para não orarmos. A ocupação do dia a dia não é desculpa para que nenhum filho de Deus, nenhum salvo, nenhum daqueles que se arrependeu e creu em Jesus diga que não tem tempo para orar. A oração, devemos reservar tempo para orar. Devemos reservar tempo para isso. Pois se é importante, nós reservamos tempo. Mas aqui o que eu quero dizer, Jesus estava orando e seus discípulos estavam observando ele. E os discípulos, quando viram Jesus terminar de orar, um deles pediu: Mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinou seus discípulos. Aqui nós vemos então que um bom professor é aquele que ensina não só com palavras, mas também com o próprio exemplo. João Batista, ele era um bom professor. Ele orava e ensinava seus discípulos a orarem. Então, naturalmente, eles entenderam. João ensinou a orar, estamos vendo Jesus orando e precisamos orar como Jesus orou. Gente, e com esse texto aqui, eu quero ensinar 3 lições para mim e para você. Tá? Primeiro, eu quero só, antes de falar das 3 lições, eu quero deixar algo bem claro. A oração, a amizade íntima com Deus, não é algo geral para todos. Não. Há uma condição na Bíblia, biblicamente colocado, que oração, comunhão, amizade íntima com Deus, ela vem para aqueles que são discípulos de Jesus. Sim. E quem são os discípulos de Jesus? Todo pecador que se arrepende e pela fé entrega a sua vida a Cristo e confia nele como seu Senhor e Salvador e o segue, esse é discípulo de Jesus e esse pode estar em oração, em comunhão, em intimidade com Deus. Como eu sei disso? Qual exemplo eu posso dar para isso? O apóstolo Pedro, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 28, ele fala: Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. Ou seja, quando eles tiveram encontro com Jesus, e Jesus falou com eles e chamou eles, segue-me, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Abandonaram sua vida de pecado, abandonaram seus erros, abandonaram seus pensamentos errados, a sua maneira errada de ver a vida. Eles decidiram agora ver a vida através da maneira como Jesus ensinava. Deixar de confiar neles mesmos e confiar em Jesus. Eles passaram agora a deixar de ouvir seus corações corruptos e enganosos e ouvir a Jesus. Eles agora eram discípulos, eram pessoas que tinham aceitado a Jesus e seguido a Jesus. Então, a condição para ter uma vida de oração e intimidade com Deus é ser um discípulo de Jesus e ter Jesus como seu Senhor e Salvador no coração. Você já aceitou Jesus? Você já entregou sua vida a Ele? Você já se arrependeu de seus pecados? Se não, não perca tempo. O mesmo convite de Jesus para os discípulos dizendo: crede no Evangelho, arrependam-se, porque está chegando o reino de Deus, sigam-me. Até hoje está aberto. Está aberto para qualquer pecador, para mim e para você. Basta você entregar sua vida a Cristo. Basta você se arrepender e entregar seu coração a Ele e você será o discípulo dele. Bom, então vamos aqui para as lições. Tá legal? Vamos lá. Primeira lição. Nós devemos observar Jesus e seguir seu exemplo. Como assim? Se você é um cristão de verdade, se você diz que está na palavra, você deve sempre olhar para Jesus, não para o mundo, não para as pessoas. Na mensagem passada eu falei sobre os inevitáveis, que eram escândalos, tropeços na fé. Quantas pessoas hoje em dia acabam tomando como desculpa para não seguir a Cristo o erro dos outros? E dizem: se o pastor faz isso, se o fulano faz isso, por que eu devo seguir? Não olhe para o erro deles, olhe para Jesus. Como eu vou olhar para Jesus, Rafael? Leia a Bíblia, leia os Evangelhos, leia o livro de Atos, leia as cartas que a Bíblia coloca. Lá, Jesus está sendo apresentado e os apóstolos falam como seguir a Jesus.
Os apóstolos têm ensino de como ser imitador de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz à igreja de Coríntios: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Paulo era um homem que imitava Jesus. Ele imitava com coração sincero, no poder do Espírito Santo, no poder de uma vida gerada por Deus. Era assim que ele imitava Jesus. Você também, meu amigo, você também pode imitar e seguir o exemplo de Cristo. Então, olhe para Jesus, leia na Bíblia, veja como Jesus lidava com o pecado, veja como Jesus lidava com o perdão, veja como Jesus lidava com a hipocrisia dos homens, veja como Jesus lidava quando era criticado. Olhe, siga o exemplo de Jesus. Veja como Jesus lidava com a oração. Sim, siga o exemplo dele. Tire tempo para orar, tire tempo para falar com Deus. Ter o dia ocupado não é desculpa, mas você que está aí cumprindo medida, você tem tempo livre. Se você não usar esse tempo para olhar para Jesus, para ler a sua Bíblia, ou para pedir para alguém ler a Bíblia para você, você vai ocupar seu tempo com coisas inúteis, com coisas que não prestam. Vai ocupar seu tempo pensando como xingar, você vai pensar em como ficar revoltado, vai dar lugar para pensamentos imorais, pensamentos violentos ou coisas parecidas. Sabe? Olhe para Jesus, leia na Bíblia, siga o exemplo dele. Segunda verdade, o verdadeiro discípulo de Jesus tem o desejo de aprender a orar, tem o desejo de ter intimidade com Deus. Essa é uma marca daquele que nasceu de novo, aquele que realmente entregou a vida a Cristo. Um dos maiores desejos da vida dele é passar tempo a sós com Deus, é passar tempo orando, buscando a Deus, é passar tempo se entregando numa relação de conversa, de intimidade, num relacionamento com Deus. Se você realmente entregou sua vida a Cristo, você deve desejar orar. Você deve ter o desejo de buscar a Deus. Você deve ter o desejo de seguir o exemplo de Cristo. Ah, mas eu não sei orar. Os discípulos também não sabiam. Gente, oração não é algo que você nasce sabendo. Oração é algo que se aprende. É uma prática que você aprende. E quanto mais você faz, mais experiente você fica nela. É como dirigir, é como andar de bicicleta. Você aprende uma vez e depois que você começa a praticar, você fica experiente, você não esquece mais. Assim, você também na oração. Você tem que praticar a oração. E Jesus ensina como se deve orar. Aqui, Lucas dá a relação do Pai Nosso bem mais resumida do que de Mateus capítulo 6. Mas a ideia do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos, não era simplesmente eles repetirem aquela oração. O propósito era que mostrar na oração do Pai Nosso algumas verdades, como exaltar a Deus. Segundo, pedir que Deus viesse com o seu reino, com a sua justiça. Numa oração tem que ter exaltação a Deus, tem que ter o desejo que venha o reino de Deus com a sua justiça, tem que ter o desejo que Deus cumpra toda a sua vontade, assim na terra como é no céu. E ali vem o que depois? Pedir perdão dos seus pecados, confissão dos pecados e pedir o quê? O pão de cada dia, fazer os pedidos diários, o pão nosso cada dia nos dai hoje também. E também ali nesse texto fala o quê? Sobre pedir a ajuda de Deus contra as tentações e nos livrar do mal. Então, essa é uma oração modelo para que a pessoa coloque esses critérios ou passos na oração. Tanto é que nós não vemos depois nenhum discípulo, nenhuma carta repetindo o Pai Nosso literalmente. Vemos Paulo orando, vemos Pedro orando, vemos na igreja de Atos todos os discípulos orando, mas nenhum deles está simplesmente repetindo o Pai Nosso. Eles estão seguindo a regra, os princípios do Pai Nosso e não simplesmente repetindo o Pai Nosso. Fica a dica aí, tá legal? Então, se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, você tem que ter o desejo de orar. Como é que está a tua vida de oração? Você tem falado com Deus? Você tem pedido a ajuda de Deus? Se não, peça a ajuda dele. Senhor, me perdoe porque eu não estou com desejo de orar. Me ajude a orar. Me dê vontade de orar. Me dê prazer em falar contigo. Peça isso para Deus e Deus vai te ajudar. Terceira e última verdade está aqui.
devemos ser insistentes e perseverantes na oração. Após a oração do Pai Nosso, Jesus cita a parábola do amigo importuno, que bate na casa do outro à meia-noite pedindo pão para dar para um outro amigo que chegou. E a parábola diz assim que o amigo que está dentro da casa dará os pães ao amigo de fora, não porque é seu amigo, mas sim pela insistência. Aí Jesus fala, por isso, pedi, dá-se-vos-á, peçam e vocês receberão. Aí depois ele pega o quê? O exemplo do próprio ser humano comparado a Deus. Ele diz, qual de vós é um filho que se pedir pão, o pai lhe dará uma pedra? Se teu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra para ele comer para quebrar os dentes dele? Não. Se ele lhe pedir peixe para se alimentar, você vai dar uma cobra para morder e deixá-lo envenenado? Não. Você quer dar um alimento para nutrir, para deixar seu filho forte, e não uma cobra para matá-lo. Se é um filho pedir ovo, você vai dar a ele um escorpião para injetar veneno nele? Não. Jesus fala, olha, se vocês que são maus, o próprio texto aqui, o próprio Jesus está dizendo que o ser humano, ele não tem suas motivações totalmente puras. Nossas motivações, elas muitas vezes são egoístas, elas são manchadas pelo pecado. Se vocês que têm a vida manchada pelo pecado sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Sabe, Jesus diz que nós devemos insistir na oração, sabe por quê? Porque Ele é bom, porque Deus não muda, porque o caráter de Deus é atender aqueles que o pedem. E Jesus diz isso comparando ao ser humano, dizendo, vocês que são maus sabem dar boas coisas, então o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. O que é o Espírito Santo àqueles que o pedem? Para aqueles que são discípulos de Cristo, é uma vida mais cheia do Espírito, é uma vida que é cada vez mais guiada pelos princípios da palavra, é uma vida que é cada vez mais guiada pela vontade de Deus. Isso é ter uma vida cheia do Espírito, é pensar de acordo com a palavra, é agir de acordo com a palavra, é viver de acordo com a vontade de Deus. Essa é uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo é a garantia, é o selo de que pertencemos a Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, ele é a garantia de que nós somos de Deus. Então, meu irmão, insista em pedir a Deus aquilo que é certo. Quando você quer uma coisa errada, ou eu quero, nós sabemos insistir naquilo que é mal. Nós sabemos ser perseverantes em coisas erradas. Sabemos insistir e até quebramos a cara, mas queremos aquilo. Seja insistente naquilo que é bom. Seja insistente nas coisas que vêm de Deus. Busque a Deus. Entregue seu coração a Ele. Se você ainda não tem Cristo, arrependa-se de seus pecados. Entregue sua vida a Cristo. Venha para Jesus. Ele está de braços abertos. Faça como os discípulos. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro disse, Senhor, afaste-se de mim porque sou um homem pecador. E Jesus disse, não tenha medo. Hoje eu farei de você um pescador de homens. Apenas venha e siga-me. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe das tuas falhas, dos teus defeitos, das tuas deformações de caráter. E Ele está chamando você para trabalhar na sua vida, para mudar você. Então venha para Ele. Não confie em você mesmo, mas confie em Cristo. Venha para Ele. E se você já tem Cristo, não desista da vida cristã. Vivemos momentos difíceis, mas acreditem, com Deus ao nosso lado, nós somos consolados. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. Nós temos a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Nós temos o Consolador. Nós teremos ânimo porque Jesus venceu o mundo. Vivemos dias difíceis, mas vai passar. A situação da quarentena, do corona, vai passar. Nós que somos de Cristo, nós vamos poder novamente um dia estarmos juntos na igreja, abraçando os irmãos, cantando juntos, segurando a mão um do outro, adorando a Deus em espírito e em verdade. E vocês que estão aí nas unidades socioeducativas, vocês vão poder rever seus parentes, vocês vão poder rever seus amigos, vocês vão poder ter novamente as nossas visitas pessoalmente aí. Isso vai passar um dia, gente. Isso vai passar. Mas como você encara esse momento é que vai fazer a diferença. Os discípulos encaram os momentos de solidão junto com Jesus e aprendem com Jesus.
Mas aqueles que não têm Cristo encaram um momento de solidão com desespero, com dor, com angústia, com situações e escolhas muito erradas. Então, se você já é um cristão, pratique a oração. Siga o exemplo de Jesus. Tenha desejo de orar com os discípulos. Seja perseverante. Se você ainda não tem Jesus, arrependa-se de seus pecados e entregue sua vida a Ele. Vamos orar? Ok. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela nos dá, Pai, o exemplo de como seguir a Cristo. Obrigado, Pai, porque Tu mostra que Teu Filho, mesmo sendo tão ocupado nesse mundo, Ele dedicou tempo para orar. Eu quero Te pedir, Pai, por meus irmãos em Cristo, da nossa igreja, Pai, da Tua igreja, da igreja que se chama pelo Teu nome. Te peço, Pai, que Tu abençoe eles, que Tu os ajude a dedicarem tempo na oração, na leitura da palavra, na busca do Senhor. Que eles, ó Pai, separem tempo para Ti, Senhor Deus, pois ninguém é tão ocupado que não possa orar. Ajuda-os, ó Pai, a se voltarem para Ti. Ajuda-os, Senhor, a terem desejo de orar, a olharem para Ti na palavra, a seguirem Teu exemplo. Ajuda-os, ó Pai, a insistirem para fazer o que é certo. Tira do coração, Pai, dos meus irmãos e dos meninos que estão nas unidades, ó Pai, qualquer ideia errada, qualquer desejo errado, qualquer plano errado, que eles desistam de planos errados e agora se voltem para os planos certos. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela próxima mensagem. Deus abençoe.